compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Visite também o nosso Instagram e também o nosso Facebook. E para dar um show desta noite, nosso incrível, competente palestrante da noite, Obrigado, boa noite! Boa noite! Bom, é isso aí, ó, pode gritar! Bom, mais uma vez, estamos juntos aqui, como sempre, às terças-feiras, 19 horas, para darmos continuidade ao nosso ciclo de palestras. Temos palestras, só para relembrar vocês, até dia 3 de dezembro, sempre acontecendo às terças-feiras, por volta das 19 horas. Na verdade, não consegue começar às 19, mas por volta das 19 horas estamos dando início ao nosso ciclo de palestra. E hoje nós vamos falar, nosso ciclo de palestra é dividido em 5 áreas de conhecimento: gestão, desenvolvimento humano, inovação, melhoria contínua, saúde. E hoje nós vamos falar sobre gestão. E o tema é gestão de projetos, melhores práticas, métodos, técnicas e ferramentas. Ok? Então vamos dar início. Como sempre, mais uma vez, eu trago sempre uma grande dica do principal manual que nós temos hoje de vida, né? E está sempre dentro das minhas referências, esse manual que nos ensina sobre a vida, sobre projetos, sobre a vida pessoal, sobre finanças, sobre vida familiar. E sobre projetos nós temos uma dica aqui no nosso material, está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, que diz o seguinte: os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. Então veja lá que Salomão, já naquelas vastas épocas, já falava sobre projetos, já refletia sobre projetos. E não é só essa palavra de Salomão que fala sobre projetos, existem vários dizeres, vários aconselhamentos de Provérbios falando sobre projetos, sobre aconselhamento, sobre conselheiros em projetos, para que você planeje as suas coisas, para que não faça de qualquer jeito. Então, eis aí Provérbios dizendo para você a importância do projeto. Bom, importância do projeto, mas o que é projeto? Porque é muito fácil a gente confundir projeto com uma série de coisas que a gente vai ver aqui, mas projeto é o que está sendo definido aqui por um guia chamado PMBOK, é o Project Management Board of Knowledge, que é um guia de melhores práticas, um guia internacional, criado há mais de 30 anos, aproximadamente 30 anos, que traz não um método, não uma técnica, na verdade diversas técnicas, diversos métodos, reunidos num único documento, onde traz as melhores práticas para que você possa desenvolver e gerir um projeto da melhor forma possível. Tá? A última versão, da edição 7, foi em 2021, e esse documento que a gente encontra não na versão 7 mais atualizada, outras versões disponibilizadas na internet, em português, até a versão 6, por exemplo, você encontra disponível na internet, liberada, e ele diz o seguinte nesse documento: que projeto é um esforço temporário. Então a gente vai ter que entender que para desenvolver um projeto haverá um esforço. Então você não vai fazer um projeto deitado na cama, você vai desenvolver um projeto dando de moleza. Para desenvolver um projeto necessita esforço. Temporário, por quê? Um projeto não é para sempre, isso é o principal já de cara. Se eu tenho alguma coisa que vai durar, o meu propósito de vida que vai até o final da minha vida, não é um projeto. Projeto ele tem começo, meio e fim. Empreendido para criar um produto, ou seja, ao final. E quando a gente fala em produto, não pense simplesmente numa coisa material. O produto ele pode ser um produto tangível ou intangível, ele pode ser um produto, ele pode ser um serviço. Tá ok? A gente engloba tudo e dá o nome de produto. Mas na verdade pode ser um produto, pode ser um serviço. Ok? Ou um resultado exclusivo. Então, um produto
produto, serviço ou resultado exclusivo, ou seja, algo inovador, algo que ainda não existe, é exclusivo, algo que ainda não existe. Isso é projeto. Qualquer coisa diferente que saia disso já não é um projeto. E vamos ver um exemplo disso. Por exemplo, criação de um curso online. Pode ser considerado um projeto? Mas ele é exclusivo? Mas ele pode ser um projeto? Por quê? Não é só porque ele é uma ideia. Porque ele é um... Porque ele é um produto ou serviço. Porque não ele tem que ser um produto ou serviço exclusivo. Ou exclusivo. Ou exclusivo quando eu estou buscando um projeto inovador. Então ele precisa ser um produto ou serviço. E montar um curso online é um produto ou serviço. Perfeito? Então, está dentro. É temporário. Mas esse projeto, esse curso vai durar a vida inteira, não vai? Então ele é temporário. Por que ele é temporário? O projeto tem começo, meio e fim. Você vai fazer um projeto, ele vai surgir, vai continuar mudando, mas a criação dele... Então, o treinamento desse curso pode durar a vida inteira, mas o projeto do curso, a finalização dele, para ele ser implementado, as pessoas poderem utilizar, ele tem um fim. Porque a pessoa não vai poder fazer o curso se ele não terminou. Então, ele precisa terminar para a pessoa poder concluir e começar a fazer o curso. Então, ele é temporário. Finaliza em algum momento. A partir dali começa outro treinamento propriamente dito. Ok? Desenvolvimento de um canal de vídeo no YouTube, por exemplo. É? Beleza. Criação de um treinamento para colaboradores. Eu vou treinar os colaboradores da minha empresa. É? A construção de um site. A inserção de uma empresa nas redes sociais. Sim? Fazer uma viagem. Desenvolver um produto ou serviço. Já está lá na própria definição do PMBOK, né? Construção de uma edificação, uma casa, um apartamento, um parque, uma estrada. É? Uma campanha política. A criação de uma empresa. Mas a empresa não vai perdurar? Não vai continuar andando? A criação dela não quer dizer. Criação do departamento financeiro de uma empresa. É um projeto? O serviço de atendimento ao cliente é um projeto? A criação da área ou do departamento de serviço de atendimento ao cliente é um projeto. Mas o atendimento ao cliente, não. Ele é o serviço propriamente dito. Não é um projeto. O treinamento sistemático dos colaboradores. Ele vem de um projeto. A criação do treinamento mas o treinamento, e ele é sistemático, ou seja, ele acontece sempre. Quando acontece sempre, a gente chama isso de atividade o quê? Rotineira. Atividade rotineira, exatamente. A melhoria de um software é contínua. Então, não é temporária. A compra e a venda de mercadorias também é contínua. E assim vai. Manutenção da frota, trabalho de conclusão do curso, da escola, da faculdade. Projeto? É um projeto. Então, eu chamado de projeto final de curso. Assistência a pessoas em situações críticas. Então, a gente está falando da assistência. Projeto ou não projeto? Não, a assistência é contínua, dependendo da elaborar o trabalho com as situações de pessoas de vulnerabilidade é um projeto. Agora, dar essa assistência é a raiz do Exatamente. Então vocês pegaram o cerne da coisa. Quando eu quero prestar um serviço sobre qualquer produto. Quando eu planejo, penso e implemento, é o projeto. Quando ele está implementado e ele começa a operar, deixou de ser, passou a ser atividade rotineira, porque não vai acontecer o tempo inteiro.
Então, montar um projeto social é um projeto. Quando o projeto está pronto, ele simplesmente vai passar a atender. Ele é uma atividade rotineira. Perfeito? Então vocês já entenderam muito bem o que é um projeto. Então tem lá, saúde e qualidade de vida. Projeto ou rotina? Claro, rotina. Agora, eu estou programando como será isso para a minha saúde. Vou fazer uma alimentação melhor, vou entrar na academia, vai ser o meu projeto. Depois que eu monto isso, começo a fazer aquilo acontecer, faço uma atividade rotineira. Participar de uma competição. É um projeto. Vou entrar numa competição, então tenho que me preparar. Os atletas, por exemplo, da Olimpíada, de 4 em 4 anos, ele entra num projeto. Um projeto para participar da Olimpíada. A participação da Olimpíada é um projeto? A participação já não é mais. Ele fez o projeto para chegar lá em alto desempenho. Lá não, ele simplesmente vai competir. A atividade rotineira dele é a competição. Ok? Então, maravilha. Então, chegamos bem à conclusão de que é um projeto. Então, vocês vão ver o projeto agora, na prática, desenvolvido. Vocês vão ver aqui que foi utilizado um método. Só que existem diversos métodos. Vocês vão ver aqui esses métodos todos acontecendo. Bom, esse é um projeto de movimento, foi chamado Projeto de Movimentação de Veículos. Foi um projeto desenvolvido por a Localiza, através de uma rede chamada Machete, uma chamada de um amigo meu, para essas unidades aqui. Essa é a capa do projeto. O projeto foi apresentado lá para eles. O projeto, normalmente, a gente faz uma capa, uma contracapa, e vai colocando detalhes. Quando eu faço um projeto e apresento um projeto, ele precisa estar visualmente também agradável. Vamos fazer um projeto de qualquer jeito. Não precisa ter uma capa, uma contracapa. Você vai preparar, vai elaborar da melhor forma possível, que ele pode ficar bonitinho. Isso aqui é uma capa, simplesmente. Na contracapa eu estou dizendo algumas informações aqui importantes. O que esse projeto vai fazer? O projeto de movimentação de veículos. Mas para fazer o que com essa movimentação? Ele vai fazer a redução do tempo de movimentação dos veículos entre uma origem e um destino. Então esse é o objetivo do meu projeto. O projeto tem um objetivo. Bom, quem está desenvolvendo o projeto, quando ele aconteceu, essa, na verdade, quando aconteceu não, o projeto aconteceu antes, essa foi a data da apresentação do projeto, dia que foi apresentado esse projeto. Bom, isso aqui é uma formação, que vocês vão conhecer, que eu vou apresentar umas formações aí para vocês saberem algumas formações do gerente de projeto. Ele precisa ser. Na verdade, não precisa ser, as empresas pedem, você não precisa ser nada, você precisa ter um conhecimento. Você tem um conhecimento, você gerencia um projeto. Bom, a apresentação da empresa, a empresa ao qual está sendo desenvolvido o projeto. Então tem aqui detalhes dela, então é importante que você faça um resumo executivo dessa empresa no projeto. Então é isso que a gente está apresentando aqui. Aí tem os detalhes mais detalhadamente possível. Então você vai dizer o que essa empresa faz, como ela surgiu, o objetivo dessa empresa, enfim, você dá detalhes dessa empresa. Ok? É o que a gente fez aqui. Legal? Continuo aqui, como falei, era bem detalhado, vou colocar as principais informações. É claro que eu também não vou me exaurir no resumo, na apresentação, como estou dizendo, é um resumo executivo, você vai colocar as principais informações dessa empresa. Não precisa contar o histórico, por exemplo, tem 20 anos, contar 20 anos de história dessa empresa. Não é o objetivo. É colocar, é fazer realmente o nome chama-se resumo executivo. É exatamente esse nome. Ok? Bom, por que está sendo desenvolvido esse projeto? A justificativa dele. Porque é uma necessidade, uma urgência. E que urgência era essa? Então aqui eu conto. Por quê? Para poder justificar a criação desse projeto. É importante no projeto ter essa justificativa. Então está colocando aqui funções de informação da empresa, contratante, então está lá. Detalhadamente, você coloca aqui tipo de tópicos. O que acontece? Ó, existe um aumento substancial do custo do contrato, ou seja, o contrato está ficando caro, pagamento de horas extras excessivo. Então você colocando os detalhes que me fizeram fazer esse projeto. Ou seja, eu estou dizendo o que aconteceu e já dá para você começar a perceber, já daqui, o que meu projeto vai visar.
Se eu tenho aqui aumento substancial do custo, o meu projeto tem que diminuir o custo. Lógico que isso eu vou apresentar lá na frente. Se eu tenho pagamento de horas extras excessivas, você sabe que o meu projeto vai atacar exatamente esse problema. Então, aqui eu estou detalhando os problemas e eu estou dizendo que vou atacar. Atraso nas entregas dos veículos no destino, ou seja, eu estava demorando a entregar os carros lá, então eu vou atacar esse problema. Então, aqui eu já vou dizendo os problemas que eu encontrei, e aí quem já vai ler o seu projeto fala, poxa, esse cara vai atacar esse problema. Essa é a ideia. E aí o que está acarretando, bota os detalhes. Bom, a solução que nós encontramos para resolver esse problema. Aí eu coloco aqui, vou detalhando algumas informações de solução. Aqui, se você olhar, eu escolhi uma metodologia. Vocês vão ver que existem diversas metodologias, diversas abordagens de projeto. Quando você é um gerente de projeto, o mínimo que se espera é que você conheça algumas. Por quê? Porque nem toda empresa se adapta a qualquer metodologia. Nem todo tipo de projeto se adequa a todas as metodologias. Existem metodologias que atacam melhor determinados problemas. Então você precisa conhecer algumas para saber aquele problema eu ataco com esse método, com essa abordagem. Ok? Esse tipo de empresa, com esse grupo de pessoas que trabalham aqui, eu não consigo utilizar essa abordagem. Eu preciso utilizar essa outra abordagem. Então essa é a ideia. Eu preciso conhecer as metodologias que existem, as abordagens que existem para saber, ao olhar o problema, saber de que forma eu vou atacar. E a que eu escolhi foi a da minha formação, que é o Lean Six Sigma Black Belt. Vocês vão entender já o que é o Lean, vocês já vão entender o que é o Six Sigma. Ok? Bom, e aí, por que eu utilizei o Lean? Está explicando aqui. Uma das principais coisas que o Lean preserva é o que a gente chama de saving, que é a proteção. Quando a gente está falando de finanças, especificamente de finanças, mas o saving não serve só para finanças. Quando a gente fala de finanças, isso é um termo muito utilizado em bancos, a gente está falando em proteção do capital. Então, quando você pega o seu capital e guarda ou investe, por exemplo, num ativo seguro, que não é muito volátil, quando você pega o seu dinheiro e guarda, por exemplo, numa poupança, você tem certeza que o dinheiro você não vai perder aquele dinheiro, coisas desse tipo. O saving é você proteger. Quando a gente fala de finanças, proteger o dinheiro. Mas o Lean Six Sigma vai proteger o saving, quando falamos de Six Sigma, é de todas as áreas que você puder prover. Tempo, custo, escopo, qualidade. Você vai pensar sempre em trabalhar proteção em todas as áreas que você vai trabalhar no projeto. Ok? Então, essa é a ideia. Então, um dos motivos de eu trabalhar com o Lean Six Sigma foi esse. Outros motivos tiveram também, problemas de conformidade, eu precisava trabalhar com estatística, enfim, aí eu utilizei essa metodologia. Bom, aí quem desenvolveu o projeto, então eu coloco aqui, quem desenvolveu, quem participou, data de início, data de fim, como falei, o projeto é temporário, então eu preciso dizer para o meu cliente, quando eu pretendo começar esse projeto, eu preciso dar uma data de fim para ele. Porque senão ele fala assim, eu vou ficar pagando o projeto a vida inteira, quando é que você vai me entregar o produto pronto? Como é que você vai entregar os resultados que eu desejo? Você precisa dizer isso para ele previamente e você precisa garantir essa entrega. Aí você vai falar assim, mas acontece sempre de você entregar na data correta? Claro que não. Existe uma série de intempéries que pode acontecer no meio do projeto que você pode acarretar no atraso do projeto. Problemas internos na empresa, problemas externos na empresa, isso pode acontecer. Você ajusta o seu contrato. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, em contratos de edificação. Você compra um apartamento, o cara te dá um prazo de entrega e não consegue terminar. Não consegue entregar naquele prazo de entrega. Entrega 2, 3 anos depois. E ele ajusta contrato, ajusta uma série de coisas. Por quê? Tem problema de falta de grana, tem problema de chuva, tem problemas de documentação, tem problemas de pessoal, uma série de problemas que acontecem dentro do projeto que acarreta nesse atraso do projeto. É claro que quando a gente vai entregar uma data de fim do projeto, como o projeto é planejado previamente,
você planeja esse risco do projeto também. Você já embute a gordura no tempo que você vai dar para o seu cliente, mas às vezes passa muito isso. E aí você tem que reajustar esse contrato, enfim. Mas o correto é você definir para ele poder ser entregar um produto para ele. Ok? Bom, quais os benefícios que esse projeto vai entregar? Eu preciso falar para o meu cliente o que ele vai ter de benefício desse projeto. E aí eu digo, quantitativos, vou dar alguns números que eu vou fazer melhorar a empresa dele e vou dar valores financeiros também. Porque não adianta eu mudar um número, eu conquistei 300 clientes ou 100% a mais de clientes, mas o meu custo subiu 200%. Ele não vai gostar disso, ele prefere continuar com os clientes que ele tem. Porque se conquistar clientes aumenta o custo, para ele é ruim. Então, assim, a gente tem que balancear entre essas coisas. Para que seja atrativo para o teu cliente, quando for comprar o teu projeto, saber que aquilo é valoroso para ele, saber que ele tem vantagem com aquilo. Então, aqui são apresentados esses valores quantitativos e financeiros. E também alguns qualitativos que são importantes mostrar. Nesse caso aqui, não só quantitativos. Por exemplo, eliminação do desperdício de espera. Por exemplo, o carro vai sair do estacionamento, ficava muito tempo esperando a liberação. E aí você está pagando o motorista para ele ficar lá esperando 2, 3 horas para o carro ser liberado. Compensa isso para a empresa? Não compensa nem o carro parado, nem o motorista sendo pago. Então você precisa pensar nisso. Eliminação do desperdício da movimentação de pessoas no pátio, sem fazer nada, procurando, por exemplo, o carro, não sabia onde estacionou, coisas desse tipo relativo à movimentação. Redução de 80% do tempo de checagem, ou seja, o carro chega lá no pátio para ser liberado, levar um determinado tempo para ser checado todos os itens, se fora não funcionando, porque desempenho a localizar é uma renta-car e ela alugou o carro para a pessoa que faz o aluguel lá no site. Quando aquele carro chega naquele cara, ele tem que estar com o pneu bom, ele tem que estar com combustível, ele está com os itens checados, isso precisa ser feito previamente para entregar para o cliente aquele carro em funcionamento. Essa é a ideia. E aí perde-se muito tempo nessa checagem. Então, enfim, eu vou dando informações aqui quantitativas. Qualitativas também. Melhoria na gestão, pela aproximação da liderança através do Gemba, ou seja, a liderança se aproximar mais da operação. Então, isso foi uma coisa que foi apresentada no projeto, porque os líderes ficavam muito no escritório e o chão de fábrica ficava muito abandonado, largado. Por isso, essas coisas do quantitativo não eram vistas, porque não tinha problema de movimentação, porque as pessoas não estavam checando os carros direito, demoravam muito na checagem, por quê? Não tinha supervisão, não tinha controle. Então, quando você pega a liderança e joga ela lá para baixo, ela vai começando a olhar as coisas que estão acontecendo, você consegue aproximar, consegue olhar os problemas e consegue ajustar. Essa era a ideia. O engajamento da equipe em buscar melhoria contínua através da filosofia Kaizen. Isso foi apresentado para eles, mostrado que a equipe pode ajudar na melhoria do seu trabalho. Inclusive, boa parte do que foi apresentado nesse projeto veio, inclusive, dos próprios motoristas. Perguntavam-se para eles o que eles achavam que poderia ser melhorado na atividade que eles faziam lá no pátio, na direção, na entrega do veículo. Eles traziam essa informação e a gente ia passando para o projeto. Enfim, mostra o processo de ponta a ponta, conhecimento dos KPIs, ou seja, dos indicadores. Toda empresa vai entender esses indicadores, quanto tempo levava o carro na checagem, esses números não existiam. Estou falando que 80% de tal coisa. A empresa não sabia que isso existia, que era esse número. Simplesmente a coisa funcionava no dia a dia, não se sabia que tinha essa demora e tudo. Isso tudo foi checado, tudo foi anotado, isso tudo foi apontado. Foi apresentado. Então, o cara olha, caramba, eu estou tendo isso tudo de desperdício. A pessoa muitas vezes nem sabe que tem esse desperdício, porque está acostumado a funcionar no automático e não vê o desperdício acontecendo. Ok? Enfim, aí foi delineado o ciclo de vida do projeto, através de 5 fases. Por quê? Como eu escolhi o Lean Six Sigma, o Lean Six Sigma tem um framework, é o quadro de trabalho, a forma de trabalho que você encaixa essa metodologia,
E o quadro de trabalho dessa metodologia chama-se DMAIC, que é as siglas DMAIC significa definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Ok? São o D, M, A e C. Isso é DMAIC. E aí a gente passa por esse ciclo. Em cada ciclo tem uma série de coisas que você faz ali dentro. E aí você chega na fase de controle e finaliza o seu projeto. Bom, na fase de definição, o que a gente faz? A gente entende o problema, que é exatamente essa prévia. O que está acontecendo? Vai lá no chão de fábrica, vê o que está acontecendo na checagem, vê o que está acontecendo com os motoristas, vê o que está acontecendo com a pessoa que lidera os automóveis, vê o que está acontecendo, por que os automóveis não têm os equipamentos que deveriam ter quando chega na checagem, por que o carro está largado no pátio, não tem uma área, uma vaga específica para ele estar estacionado, por que na vaga não tem uma numeração, por que a numeração não está em cima do carro, para o cara de longe ver onde é que está o carro que ele vai pegar, para não ficar procurando dentro de 200, 300 carros dentro do pátio, não, isso perde tempo. Você tem lá, eu vou pegar o carro 45, ele não precisa estar na vaga 45, mas se tem uma placa em cima dele do 45, pode estar na última vaga, eu estou dando 45, vou dizer que é o meu carro. Agora imagina, sem numeração. Eu chego lá na vaga 45, o carro não está lá. Está onde? 300 carros para procurar. E era assim que estava acontecendo. Então, para você ter uma noção do que o projeto pode trazer de benefício. Enfim, então você faz o entendimento, monta o cenário e coloca a motivação para desenvolver esse projeto. Bom, o prejuízo que isso estava dando é um prejuízo pequeno, mas em torno de R$13.000 mês, que a gente anotou que estava só por conta dessas coisas pequenas que estava gerando esse prejuízo. Bom, no cenário a gente desenha a planilha de custos, que então está desenhado aí, o que estava acontecendo, os valores, quanto é que estava acontecendo, tudo certinho, tudo definido, bonitinho, levando tudo isso. Custos financeiros, econômicos, ok? Então você precisa levantar. Na definição é o que é o que está. É o que está acontecendo agora, nesse momento. Vamos levar tudo define. Bom, levando o processo a ser trabalhado, vocês quais o processo? Quando eu desenhei o problema da empresa, vi qual era o problema, eu vou dizer qual que eu vou atacar, porque eu não posso atacar tudo. Se eu vou atacar tudo, eu não consigo resolver nada. Um projeto é para resolver um problema. É para dar o resultado de um produto, um resultado exclusivo. Eu não posso pensar em todos os problemas da empresa. Eu posso dividir isso em vários projetos e ir atacando. Se eu tiver muitas equipes para trabalhar, eu coloco várias equipes trabalhando em vários projetos. Caso contrário, eu finalizo um projeto, entrego um resultado, monto um novo projeto, finalizo esse projeto, entrego um novo resultado. E foi o que a gente fez aqui. E o que a gente chama, isso aí, a gente chama de levantamento de escopo. Qual é o escopo do meu projeto? Porque eu não vou resolver todos os problemas da empresa. O escopo vai ser só diminuir o tempo de movimentação entre origem e destino. Só que para atender a esse escopo, eu preciso, porque o tempo começa a contar, pelo menos nessa empresa, quando você recebe uma guia de que você tem que levar o carro X de A para B. Então o motorista chega de manhã no pátio, e aí tem um supervisor lá que pega uma carteira e pega para ele. Olha, você vai pegar o carro com a placa de número tal, e você vai levar, por exemplo, de Caxias para São João de Meriti. Essa é a ordem que ele dá. Só que o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa plaqueta, vai procurar o carro, aí começa toda essa jornada que eu estou contando aqui para vocês. Ele vai no pátio, procura o carro não está na posição, ele vai correr então para saber onde é que esse carro está, ele acha o carro, ele pega o carro, leva para a inspeção, aí na inspeção vai ter uma outra pessoa que vai verificar se o carro está com esse itens, para saber se pode sair ou não, se está variado, se está arranhado, se não está, beleza? Pegou? Aí ele vai para a fila, porque não pode sair sozinho, tem que sair com comboio, são tantas pessoas que vão sair para o mesmo lugar, então ele vai para uma fila, aguarda todos esses procedimentos de todos os outros motoristas para entrar no comboio. Quando ele entra no comboio, o cara da portaria começa a liberar os carros, um a um. E aí, nosso tempo de movimentação já contou lá quando ele recebeu a plaquinha, então está contando. E aí ele vai pegar engarrafamento, enfim,
melhor estrada. Também uma coisa que a gente mapeou que não tinha uma pessoa para poder fazer o melhor roteiro. Então eles pegavam o caminho, o cara que era o líder do bonde pegava o melhor caminho que deixava melhor, às vezes passava por engarrafamento e tal, não tinha nada mapeado. Enfim, chegava lá do outro lado, chegavam os carros, tinha todos os carros juntos para entrar junto. Aí os carros entravam, passavam pela inspeção, verificavam os itens, aquela coisa toda, ia para o pátio, estacionava o carro no pátio, pegava a plaquinha dele e levava lá para o supervisor, chegou o carro, marcava que chegou. Esse é o tempo de deslocamento, não é só o carro pegar, tirar dele. Isso tudo contava com o tempo de deslocamento. A gente mapeou tudo isso aí para saber quanto tempo se gastava em cada fatia dessa aí. Porque aí eu poderia saber de que forma eu ia trabalhar em cada uma delas para melhorar, para diminuir esse tempo. Então, isso foi mapeado. Ok? Bom, e aí começam os processos. A gente tem uma metodologia, uma técnica que a gente chama de CIPOC, que é você saber quem é o fornecedor do serviço, quais são as entradas que esse fornecedor te traz, qual é o processo de execução, onde é que vai ser quais são as saídas, que documentos saem disso aí, depois do processamento, e o que a gente entrega no final para o cliente. Exatamente esse processo que eu falei, de pegar o documento aqui do carro do fornecedor, que é a origem de onde está o carro, com a guia de movimentação, todo o procedimento que acontece aqui dentro, a guia lá do outro lado, que é a guia de chegada, e a entrega do carro propriamente dito no destino, foi mapeado nessa técnica chamada CIPOC. Não, então, isso aqui eu só estou dizendo o que era feito. Então, o que era feito era isso aqui. Aí eu vou pegar cada item desse aqui e vou tratar separadamente. E aí vai, ele está dizendo aqui todos os processos, o checklist, o que é cada uma dessas coisas. Aí eu vou criar o que a gente chama de indicadores, são os números. Eu preciso saber como é que eu vou calcular essas coisas. Não adianta eu saber que tem um problema na saída, na origem, tem um problema no processo, tem um problema na saída, se eu não souber mensurar isso. E eu mensuro através de indicadores. Então, eu escuto o que está acontecendo, que a gente chama de voz do cliente, mas na verdade o cliente aqui é qualquer cliente, a voz do cliente é o meu motorista, é o meu cliente, o cara lá da chapinha é o meu cliente, eu vou escutar o meu cliente, eu sou o gerente de projeto. Eu vou escutar em cada ponta o que cada um está fazendo, como ele trata aquilo e quais são os dois dele. E aí eu escuto o meu cliente, e ao escutar meu cliente, eu entendi o seguinte, que eu tinha um problema de movimentação por dia, que eu tinha um tempo de checagem e que eu tinha um tempo de deslocamento. E isso tinha que se traduzir em números. E aí você cria os indicadores. O que é a movimentação de veículos por dia? A quantidade de veículos vezes o número de veículos. O que é o tempo de checagem? É o registro do tempo de checagem em minutos. Ou seja, o cara está lá chegando, tem que marcar quanto tempo ele faz o minuto. E o tempo de deslocamento é a hora de saída e a hora de chegada. Eu montei os indicadores. Então agora eu consigo ter números nisso. Porque é difícil você mensurar coisas sem ser um valor numérico. Então você transforma isso em matemática e fica mais fácil para você. Estatisticamente é fácil para você analisar. Então a voz do cliente, a árvore que a gente chama de CTC, ela faz isso. É uma outra ferramenta para te ajudar a criar indicadores. Beleza. Aí eu traço aqui quais são os principais objetivos do meu projeto. Eu delineio ele todo. Então, por exemplo, para você ver, reduzir a zero na fase 1. Reduzir a zero o que é esse zero? Deixa eu só lembrar. A fase pode se comportar, se controlar até 5 minutos. A fase 0 é a fase que ele pega o negócio do supervisor. O que a gente bolou aqui? Porque ele perdia um tempo, o que acontecia? Agora eu lembrei bem. O cara chegava às 7 horas da manhã, o motorista. O supervisor que entregava a prancheta chegava às 8h30. Então ele perdia 1h30 para receber a plaquinha dele para depois ele procurar o carro.
Então, já tinha 1h30 desperdiçado de horário para motoristas, por isso que ela dando hora extra, por isso que ela dando uma série de coisas. Então, esse reduzir a zero foi o quê? Ele recebia essa caderneta no dia anterior. O supervisor não precisava estar no dia certo para entregar. No dia anterior ele entregava a caderneta e o cara já sabia, 7 horas da manhã, quando ele chegava lá, qual carro ele tinha que pegar e da onde ele tinha que pegar. Então reduziu a zero. Chegava às 7 horas da manhã, ele já ia direto para o carro. Por isso reduzia a zero. E a gente está fazendo isso em todas as fases, porque toda aquela partezinha, supervisor, procurar no pátio, tudo a gente separou por fase do projeto. Então foram pequenas fases e a gente foi tratando cada uma separadamente. Sistema de medição, que a gente foi criando um sistema de medição. Esse sistema de medição, para vocês entenderem, a gente utilizou, lembra que eu falei para vocês que não tinha um tratamento, o carro saía da origem, ia para o destino e ficava na cabeça do motorista qual caminho ele iria seguir para poder entregar o carro do outro lado. Isso já era feito previamente através de uma API do Google, que instalava no sistema dele, o Google Maps, e já traçava o melhor caminho para ele. O caminho sem engarrafamento, o caminho o melhor caminho para ele poder seguir, para poder levar. Então ele já saía do estacionamento do pátio, já sabendo que caminho, qual o melhor caminho a seguir. Isso reduziu, ajudou, uma das coisas que ajudou a reduzir o tempo. Ok? Então você define esses detalhes. Bom, aí você faz o seu contrato com a tua empresa, contrato de melhoria, tem que ter um exemplo de contrato, isso tudo é na fase do define. Aí você faz o cronograma do teu projeto, você descreve todas as fases, o que você vai fazer. Então aqui a gente colocou tudo que vai ser feito no projeto, com data, com duração, com todos os detalhes, o custo de cada fase, então isso tudo é detalhado. E aí a gente passa para a medição propriamente dita. A gente disse que ia medir, a gente definiu os indicadores, agora a gente vai para o chão de fábrica, pegar cada coisa dessa e colocar tempo. Anotar mesmo, uma pranchetinha na mão e anotando, ó, o cara demorou tanto tempo assim, o carro demorou tanto, a checagem foi tanto, a gente fez isso durante 15 dias para poder tirar uma média. Porque tinha dia que era mais rápido, tinha dia que era mais lento, enfim, a gente fez isso para poder tirar uma média. Então, basicamente é isso. O que a gente faz? Coleta dados, dá resultado, avalia a estabilidade dos dados, faz uma avaliação de capabilidade, que se não ainda não tem o que quer, e resume isso aí na fase de medição. Ou seja, tem números medidos, reais. Aí você fala, não, projeto tudo isso? Projeto, lógico. Tem projetos e projetos maiores, projetos menores, mas é importante que a gente precisa trabalhar com informação real. Aí a gente desenhou um processo através de uma técnica chamada PPM, que é o quê? Você fazer o desenho das caixinhas, o processo, por onde começa, vai para onde, faz o que, segue até o final. E a gente definiu todas as fases. A primeira fase é essa aqui, passa para a segunda fase, e assim vai embora, e a gente desenha o processo atual, como acontece naquele momento. Foi medido. E vocês vão ver que depois que a gente entendeu como funcionava, esse processo reduziu. Ao invés de passar por esse caminho todo e até chegar e entregar no destinatário, a gente reduziu esse processo a 4 ou 5 caixinhas no máximo. Porque não precisava disso tudo. Entendeu? Para poder desburocratizar, para poder acelerar efetivamente o processo. Aí o gerente do projeto tem que saber desenhar? Tem que saber desenhar fluxo. Bom, procedimentos e o processo dividido em fases. Daí agora eu só comento cada fase do projeto, uma a uma, tudo que está sendo feito e tudo que está sendo medido. Então começa aqui, primeira fase inicial do processo, eu estou contando essa fase. E assim vai, segunda fase, terceira fase, quarta fase, e assim vai. Todo contando. Em cada fase aconteceu o que a gente chama de quick wins, ou seja, porque tem coisas que você, quando está fazendo análise, você já consegue resolver na hora. Você não precisa esperar o projeto finalizar. Tem coisas que você já conseguiu dar para resolver agora. Então você resolve. Essas coisas de projeto são chamadas de quick wins, são pequenas vitórias do projeto. São problemas que você resolve instantaneamente que você já identificou.
que está acontecendo, que não vai ser drástico o projeto, não vai mexer com o projeto como um todo, você pode resolver na hora. Por exemplo, um funcionário que falta pra caramba, pô, ali olhando, trabalhando no chão de fábrica, eu já identifiquei isso. Já chama o cara, já conversa com ele, analisa mais e continua, manda embora. Tipo isso. Uma pequena vitória para o projeto. O cara não foi, mas o projeto. Foi uma vitória para o projeto. Aí você vê aqui, ó, atrasos, problemas com transporte, problemas de movimentação, aí você vai vendo as pequenas vitórias que você vai ganhando. Então, por exemplo, ó, de transporte, itens obrigatórios do veículo, os itens são verificados e inseridos previamente. Por quê? Porque o motorista chegava, levava o carro para checagem, aí a checagem ia lá verificar se tem os itens, como eu falei. Aqui não, os itens são checados previamente. Antes do carro sair para o motorista, já são checados. Então ele já não passava por essa fase de checagem. O motorista, quando pegava o carro, já pegava com os itens. Não tem por que o motorista pegar um carro sem gasolina. Não tem por que o motorista pegar um carro sem estepe. Não tem por que o motorista pegar um carro sem triângulo, sem macaco. É inviável isso. Ele tem que pegar o carro pronto para levar para o cliente. Então, isso aí não tinha que checar na hora. O carro já tinha que ir para o pátio para o motorista pegar o carro pronto. Então começou-se a checar isso previamente. Ou seja, a equipe de mecânica lá do pátio já não deixava o carro ficar. Então isso foi uma pequena vitória. Ou seja, foi identificado, chama todo mundo, gente, pô, isso não pode acontecer. Dá aquela conversada bacana e pronto. E aí resolve o problema. E aconteceu, porque isso a gente chama de pequena vitória, as pessoas compreenderam que aquilo tinha que acontecer. É tipo isso, a pequena vitória. Bom, aí você foi desenvolvido o formulário, e aí foi criado um pequeno treinamento para a equipe entender o que está acontecendo, e aí foi proposto isso para eles, todos baseados em melhoria contínua e qualidade, para eles entenderem o que é qualidade, melhoria contínua, que estão melhorando o trabalho deles a todo tempo, melhorando o trabalho deles, ele acelera, ele tem mais produtividade, ele começa a ter melhor performance no trabalho, trabalha com mais facilidade, enfim, uma série de coisas relativas à melhoria contínua e à qualidade de serviço que faz com que ele possa ter uma qualidade de vida melhor também. Porque já aconteceu, conversando com motoristas do chão de fábrica, ele sair com um carro sem gasolina e ficar na rua sem gasolina. Coisa desse tipo. Isso estressa. Ficar sem pneu, aí você tem que ligar, botar, esperar alguém e rebocar, enfim. Ah, e outra coisa, esse tempo de entrega ia para a carteira dele. Então, o cara não entregava o carro no tempo, aquele motorista é ruim, porque ele não consegue entregar o carro no tempo correto e tal, então ia degradando. Então, ele já não era chamado na próxima corrida. Não, vou chamar esse motorista não, porque esse motorista é muito lento, esse motorista não entrega. Ou então esse motorista reclamou, toda hora reclama que o carro não tem estepe, que o carro não tem gasolina. Então, coisas desse tipo ia degradando a ficha do motorista, uma coisa que não era problema dele, que a empresa estava degradando o próprio situação do motorista. Então, essas coisas foram mapeadas. E aí ele foi entendendo através do treinamento de que ele precisava se atentar a essas coisas e poder, e a forma também com que ele ia reclamar dos problemas. Né? Bom, aí é então um formulário de coleta de dados, formuláriozinho simples, feito no Excel, coisa bem simples. Você vai saber o que você vai coletar, ali como falei, foi dividido em fases e tudo mais, e aí a gente desenvolveu essa planilha no Excel, e aí as pessoas iam para a projetinho para o chão de fábrica e anotavam os números. E aí a gente tira, através de outros gráficos, por exemplo, o gráfico de Pareto, ele traz para mim as informações que a gente chama de informações 80-20, né? Normalmente 80% dos problemas são causados por 20% das pessoas, e vice-versa. E 20% das pessoas também são responsáveis por 80% do produto da minha empresa, né? Do faturamento maior da minha empresa. Então a gente faz esse 80-20 para tudo quanto é tipo de trabalho. E o 80-20 aqui a gente está achando 80% dos problemas que denigrem a minha atividade. E aí a gente achou aqui
que os 4 primeiros problemas, que era a saída do carro, a quantidade de destino e tal, que foram as 4 fases que a gente atacou com mais precisão para tentar resolver. Aí os números do Pareto te dizem aqui certinho quais são os números que você vai precisar atacar. Aí você tem novamente aqui todas as fases mapeadas, numericamente falando, tudo mapeado, tudo com número, tudo com coleta feita. Aí você começa a fazer os cálculos, mas para vocês terem uma noção, a gente tinha da fase 1 à fase 4, ou seja, saindo do pátio até chegar ao cliente, a fase 4, levava em torno de 122 minutos, ou seja, 2 horas de deslocamento. A gente está falando de Duque de Caxias para São João de Meriti. Muito curto esse período. É lógico que não levava ainda deslocamento 2 horas, mas todo esse processo de tirar o carro de um lugar e levar para outro levava 2 horas. Ela chegava às 7, não pegava o carro às 7, mas entregava o carro às 9. Então, 2 horas de atraso. Imagina se fosse uma moto, tivesse levado como já acontecia, a gente não apenas aqui nos lugares mais próximos. A gente não fez em outros lugares que o projeto foi curto, mas tem carro que vai para Angra, tem carro que vai para Macaé, e aí você calcula todo esse acontecimento aí, né? Enfim. E aí você começa a fazer gráficos de tendência, e aí você vê onde é que está parte do seu problema, o gráfico vai mostrar. Problemas nessa área, então, onde tem inconsistência dos meus dados, e aí eu vou tentar analisar por que existe essa inconsistência. Aí, a inconsistência pode ser de várias formas, vários acontecimentos. Pode ter sido, inclusive, de pessoas que não errado na numeração. Eu estou dizendo isso porque foi coisa que eu peguei. Você coloca o supervisor para fazer a anotação do show de fábrica, uma pessoa qualquer de confiança, e a pessoa começa anota uma nota 12 aí, já começa a colocar número igual, falar isso é tudo igual, aí vai começa a roubar na numeração. Então isso foi pego também. Tá? Enfim. Mas aí você começa a traçar os gráficos, aí você começa a delinear os gráficos. Aí você faz isso na mão? Claro que não. Existe software para fazer isso. Eu utilizo 2 ferramentas. Eu utilizo o SPSS, que é da IBM, programa de estatística, e utilizo o Limitado, também o programa de estatística, que você pega essa numeração, joga lá e traz para você o resultado pronto, ele traz o gráfico para você, você só vai analisar os pontinhos ali. Não vou precisar perder tempo fazendo cálculo estatístico. Então eu já consigo ver, só pelo meu gráfico, onde eu tenho problema. Eu vou pegar isso aqui, vou levar para a minha planilha e vou ver onde é que isso está acontecendo. Eu sei que nesse ponto que está em cima está dando ruim. Então eu pego esse ponto, vejo o ponto que está marcando, aqui é o 9, vou lá na minha planilha e vejo que dia isso aconteceu. Aí eu vou pegar quais foram os carros que saíram, quais foram as pessoas, quem foi o apontador, quem anotou, aí eu começo a identificar o problema. Ok? E assim eu faço para todas as fases. Faço para todas as fases. Faço 1, 2, 3, 4. E aí existem vários tipos de cartas. Eu ensino aí a você para cada tipo de problema estatístico que você quer resolver. Você precisa de uma carta específica, um gráfico específico para poder compreender esse problema estatístico. E aí vai, está vendo? Por exemplo, o X/S é um tipo de estatística para você resolver um problema. Aí começa, você vai fazendo, aí você tem os gráficos que a gente chama de Six Sigma provavelmente dito, são os gráficos de desvio padrão e média. A gente começa a analisar esses detalhes todos. O sistema estatístico traz para você todos os detalhes que você precisa saber, para saber se tem consistência em dados, se os dados estão inconsistentes, se estão fora do desvio padrão, se estão fora da margem inaceitável, enfim. Então você vai analisando cada uma delas, ó. E aí você chega ao resultado dessa fase do médico. E aí eu defino o que eu encontrei em cada fase. E aí o meu cliente já vai conseguir entender na fase 1 o que aconteceu, na fase 2 o que aconteceu, na fase 3, na fase 4, e assim vai. Então, por exemplo, um resultado. A análise demonstrou que esta fase do processo está 80,65% fora do limite de especificação.
Então tem um limite correto para poder estar dentro do limite de especificação. A estatística dá para mim. E aí o programa mostrou que dá 80% fora. Então eu preciso resolver esse problema urgentemente. E esse trabalho que a gente faz de capabilidade e de confiabilidade, normalmente quando você tem uma empresa que ela tem um determinado nível de qualidade, empresas só contratam se você está dentro do nível de capabilidade, do nível de confiabilidade. Então, por exemplo, uma empresa do governo for contratar aluguel de carro, precisa ter os carros chegando em um determinado período, sem falha, sem problema. Se ele olha um número desse e vê que tem problema de 86% fora de confiabilidade, ele já faz uma contratação. Isso acontece na indústria, isso acontece em tudo. Ok? E isso começa a você entender o que é um serviço de qualidade. Bom, e assim vai. Aí, o projeto é implantado, e aí você começa. Monta um quadro de gestão à vista, que é uma técnica também. O que é gestão à vista? São os números, indicadores, um quadro de indicadores, onde as pessoas vão ver os números acontecendo em tempo real. Você vai mexendo nos números, você vai mostrando o real, e você vai melhorando esses números, e as pessoas vão vendo em tempo real isso acontecendo. Isso motiva, a pessoa começa a ver que está legal, que a coisa está funcionando, que está andando, que foi valendo. Então a gente montou o sistema de quadro de gestão à vista, e aí vários formulários e tal, e assim vai, ainda faz parte, os indicadores são mostrados. Ó, por exemplo, aqui, ó, total de veículos movimentados no mês, 280, a meta é 700, ou seja, documento 60%. Então a pessoa que está lá movimentando o veículo já sabe, opa, eu preciso melhorar, vou dar abaixo da minha meta. E assim toda a equipe começa a se motivar para aumentar a meta. Ok? Essa é a ideia. E aí, normalmente faz os formulários. Bom, lições que eu aprendi nessa fase de medição, e aí eu coloco também. E aí vou para a fase de análise, que aí agora eu vou analisar e vou melhorar esses dados. E aí, você vai utilizar técnicas e ferramentas para melhorar esses dados que estão acontecendo, dicas e treinamento, uma série de coisas para as pessoas poderem fazem melhor, para os números melhorarem. E aí vai. Por exemplo, análise do processo está buscando melhorias, está buscando melhorias, aí você vai fazer as melhorias. Bom, e aí começa também o processo, como eu te falei. A gente redesenhou o processo, ou seja, como era e como agora ele vai ter que ser, para poder melhorar, para poder diminuir. E você vê como é que ele diminuiu. Ali eu tinha três a gente chama de piscinas, seriam 3 fases de processo, já passamos para 2, e eu tenho muito menos bloquinhos aí para poder resolver problemas do que tinha no processo anterior. Então a gente reduziu, enxugou o processo. Isso é uma técnica que a gente chama de análise e melhoria de processo. Ou seja, o como vai ser feito agora. Essa é a ideia. Para fazer isso, a gente teve que levantar informações da equipe com relação ao mão de obra, materiais, medidas, ambiente, métodos e máquinas. Faz um brainstorm ou outra técnica qualquer que se tem e vai se levantando os problemas e soluções para esses problemas através desse diagrama que a gente chama de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, e você vai fazendo as anotações, todas as melhorias que você está mapeando. Bom, e aí você vai dizer, depois que você fez o experimento, você vai mapear ele. E aí vai trazer os resultados. Ou seja, depois que você aplicou a técnica, você vai puxar todos os dados novamente. Todo aquele trabalho que você fez inicial, você vai ter que fazer de novo, para saber se os números melhoraram. Então você vai mapear número a número novamente. E aí você vai poder fazer comparação do que era no passado e o que passou a ser no futuro depois das melhorias que você tem. Bom, e aí você vai fazendo novas coletas e vai melhorando. Vai fazendo novas coletas, você tem um ciclo que na verdade ele é interminável a partir daí. Aí deixa de ser o projeto. Quando a gente está falando de melhoria contínua, aí já para de ser o projeto. A verdade é que enquanto o projeto está rodando, você vai fazendo vários testes, várias melhorias, até
é entregar aquilo que você acha que está dentro do padrão de qualidade que você definiu para o seu projeto. Depois dali acaba? Não. Tem um projeto de melhoria contínua, que você continua mapeando os números, analisando, melhorando, quando tem que fazer, enfim. E aí você tem os números aqui, pré e pós-experimento, e aí você tem aqui os valores, para você ter uma ideia aqui. Aqui eu tinha um total, isso aqui é o que? Média de tempo, né? Ponta a ponta, estava na faixa de 8,9 horas no dia trabalhado, e aqui passou para, deixa eu ver aqui que eu não consigo ver dali, está muito cinza, mas acho que diminuiu 3 pontos, foi de 8,6 para 7,6. Ah, foi grande? Não, foi pequeno, mas foi uma melhoria. Porque a ideia é você ir melhorando o tempo inteiro. Você analisou como melhorou, então o que eu posso mexer para melhorar mais? E aí você vai melhorando os seus experimentos. Isso aqui foi na primeira tentativa. Essa é a ideia. A primeira tentativa já diminuiu um ponto. Diminuiu 1 hora. Ou seja, estava 8,6 horas. O que significa isso? Eu tinha 0,6 de horas fora do meu limite de horas por dia. Ou seja, estava me gerando hora extra. Quando eu passei para 7,6, o que tinha acontecido no meu projeto? Acabou a hora extra. Então a empresa já não paga mais hora extra. Então isso já foi um ganho. Foi mínimo a mudança, né? Mas a empresa já deixou de pagar a hora extra. Olha só que coisa interessante. Hã? Porque o teu negócio foi ruim, né? Então, você não está trabalhando para o outro, não está trabalhando para o seu. Bom, e aí vai. Aí começa, né? Gráfico de tendência para saber até onde você pode chegar. E aí você vai, mapeia tudo novamente. E aí você vai mexendo. Primeiro experimento, segundo experimento. Aí você vai fazendo outros, primeiro, terceiro experimento, quarto experimento. E você vai reduzindo os tempos. Bom, enfim, nós reduzimos 122 horas, ou 122 minutos que nós levávamos de ponta a ponta, nós diminuímos para 102 minutos. Ou seja, diminuímos aí 20 e poucos minutos. Oi? 20 minutos, era 122, 20 minutos. Muita coisa? Não, foi pouca coisa, mas suficiente para reduzir as horas extras, por exemplo. Okay? Porque foi 20 ponta a ponta em cada movimentação. Primeira movimentação do dia, ganhou 20 minutos. Aí os caras voltam para a empresa, pegam novos carros, fazem uma segunda movimentação, já ganhou mais 20 minutos. Então você vai ganhando 20 minutos em cada movimentação que você faz com o teu automóvel. Não foi na primeira movimentação. Porque eles fazem uma movimentação, mas eles trabalham 8 horas por dia. Então eles estão fazendo isso aí o tempo inteiro. Então eles têm que estar olhando para essa movimentação o tempo inteiro. Ok? Bom, e aí vai. Aí eu conto aqui as histórias, monto aqui os formulários, e aí tiro foto, mostro como é que ficou o pátio, mostro como é que ficou marcado, mostro lá como é que ficou a área de checagem, enfim, mostro aqui a cara do meu amigo que é o dono da startup, e o mapa, como é que a gente fazia para mapear os carrinhos, enfim. Aí você começa a mostrar tudo que o projeto proporcionou nessa brincadeira. Traz os gráficos de normalidade, e aí pronto, você vai vendo que está tudo dentro dos limites, os gráficos não saem mais, não fogem mais, está tudo dentro da área de probabilidade, e aí você já começa a ter as coisas entrando no eixo. 100% de melhor? Não, um pequeno melhor. A gente estudou lá no Kaizen, é 1% a cada dia. Você acha um problema, ataca ele. Ele só tinha esse problema? Eu falei, não, esse projeto vai atacar esse problema. Talvez outros problemas necessitem ser atacados. A gente atacou na origem até chegar no destino. Talvez tivesse que lá no destino atacar também o problema do destino. Mas não era o nosso foco no projeto. Era movimentar o carro da origem para o destino. Bom, fizemos esse projeto. Ok? Aí apresenta todos os gráficos em Sigma. E aí pronto, e a gente vai embora. Aí é só o textozinho explicando o que foi feito, as técnicas que foram utilizadas e pronto.
o projeto que você tem, você precisa disso tudo. Quero saber exatamente o que você fez, o que foi apresentado, enfim. Aí eu apresento as novas planilhas, com os resultados, como era antes, como ficou depois, né, de custo antes 57%, passou a ser 29%, e você vai mostrando os resultados que você conquistou com o seu projeto. O cara fala, valeu a pena fazer esse projeto, valeu a pena pagar por esse projeto. Okay? Quais foram as lições aprendidas? Isso serve para o dono da empresa, mas serve muito para você. Você vai fazer projetos parecidos com esse, você tem como tratar isso depois. Bom, e o improve é o de melhoramento. Depois que você implantou o projeto, você vai começar a olhar esse projeto pode ser melhorado. E aí você começa a traçar as lições aprendidas para poder aplicar dali para frente no seu projeto. Bom. E a fase de controle, que é para permanecer seguindo conforme você tinha definido. Mapeando as coisas, controlando o canal na entrada, na saída, porque se você não tem alguém controlando, depois que você sair do projeto, volta-se tudo que era anteriormente, se não tiver alguém supervisionando, controlando, coordenando. Normalmente funciona dessa forma. Assim, enquanto o projeto na empresa, se botar uma pessoa responsável por aquilo, quando a empresa que fez o projeto vai embora, tudo volta ao normal. Ninguém faz nada que foi combinado. E pronto. Basicamente acabamos. Plano de ação, da implementação. A gente faz o 5W2H, que é uma outra ferramenta para desenvolver o plano de ação. Toca aqui para os ganhos financeiros. E aqui as referências utilizadas no trabalho. E aí, projeto fechado. Entregue o projeto, apresentado formalmente, encadernado, bonitinho, no papel, trabalho pronto, o trabalho de pesquisa mesmo, bacaninha, uma cópia normalmente para toda a diretoria, para o CEO, para todas as pessoas interessadas naquele projeto. Você entrega uma cópia para cada um impressa e você faz a apresentação do projeto como eu estou fazendo aqui para vocês. Você vai apresentar para o cara, lógico, que a pessoa que é o dono do projeto ou parte interessada, ele vai pegar determinados pontos e vai te questionar, vai perguntar por que foi feito isso, por que não melhorou mais, por que não foi, enfim. Ele vai questionar porque o projeto é dele. Então ele vai saber exatamente ali o que doía, né, no carro dele. Mas a ideia é essa, a apresentação igual essa. Você apresenta o projeto e as partes interessadas estão ali todas observando e questionando sobre o projeto para saber se o projeto realmente é um projeto interessante ou não. Perguntar? Ok? Bom, então isso é o projeto. Já voltou. Maravilha. Então vamos fechar agora para vocês. Vocês viram que é um projeto. A gente falou o que é um projeto e o que não é um projeto. Agora, o que tinha dentro do projeto, vocês conseguiram ver um projeto pronto, tudo que ele necessita. E agora você vai ver, você não pode confundir projetos com atividades cotidianas ou atividades rotineiras. Lembra disso? Não pode. Então, se você já sabe. Não pode confundir projeto com processo. Projeto tem começo, meio e fim. Processo é como esse projeto vai ser desenvolvido. São as etapas dele, são o processo. Não pode confundir com produto. Produto é o que o projeto vai entregar, vai gerar. E não pode confundir com planejamento. O planejamento está dentro do projeto. O projeto ele precisa ser planejado. Então, planejamento é um método que o projeto utiliza para desenvolver qualquer tipo de coisa. Você não pode confundir isso. Projeto tem ciclo. Ele inicia e termina. E as fases de um projeto são, os ciclos de um projeto são iniciação, planejamento, execução e monitoramento e encerramento. Na verdade, o projeto em si são só essas duas fases. A iniciação é uma formalidade. Você precisa ter documentos, contratos e o start, para você poder dar a data de start. O projeto funciona mesmo, começa mesmo na fase do planejamento. Mas antes da iniciação, não vai ter como você começar a planejar, porque você precisa definir o escopo, você precisa definir até onde vai o seu projeto, você precisa definir se o projeto vai ter verba para iniciar ou não. Então, isso tudo é definido aqui, quais são as partes interessadas, isso é visto previamente. E no encerramento? Encerramento é entrega. Quando você entrega um produto, o teu cliente tem que validar se era aquilo mesmo que ele queria, se está de acordo, está conforme o que ele pediu.
Porque se não tiver, você vai ter que fazer ou melhorar até que você entregue aquilo que pediu. Você não vai entregar uma lebre se ele pediu um coelho. Então a ideia é essa, entregar aquilo que ele pediu. Ok? Então fazer encerramento celebra exatamente isso. O aceite. Bom, pelo que eu pedi, foi aquilo que você me entregou. Depois do aceite, não adianta mais chorar. Ah, mas vi que estava faltando. Não, agora cuidado do aceite. Bom, daqui para frente, novo projeto. Ok? Bom, então a gente falou de projeto, nós vimos um projeto. O que é gerir um projeto? Gerir um projeto é a pessoa que vai trabalhar naquelas fases de planejamento, execução e controle. Gestão de projetos é aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas técnicas para projetar, planejar, executar, controlar as atividades do projeto. Controlando o quê? Escopo, custo, prazo e qualidade. Então, o gerente de projetos precisa ter essas habilidades. Ele precisa dominar algumas áreas, baseado no PMBOK, que já vi que não é só essa abordagem. Mas dentro dessa abordagem do PMBOK, ele precisa dominar 10 áreas, que são integração, tempo, recursos humanos, comunicações, enfim, custos, escopo, risco, ele tem que conhecer. E para cada área de conhecimento dessa, tem uma técnica específica. É lógico que determinados gerentes de projetos vão ter mais habilidades de uma do que outra. Por exemplo, o gerente de projeto, ele é uma pessoa de RH, ele vai dominar melhor essa parte de recursos humanos, talvez de comunicação, de tempo. Se é um cara que é engenheiro de produção, ele vai trabalhar melhor com custo, vai trabalhar melhor com escopo, com risco, com qualidade, enfim, vai depender também do estudo profissional daquele profissional e vai saber um pouco mais de uma área ou outra. Mas a verdade é que o gerente de projeto tem que não dominar, mas ele está integrado, pelo menos com essas 10 áreas. E eu colocaria algo mais. Eu acrescentaria aqui algumas outras áreas, dependendo do tipo de projeto que você vai desenvolver. Você precisa conhecer segurança patrimonial, segurança pessoal, porque tem projetos que são feitos, o projeto foi feito ao ar livre, o projeto das UPPs que eu estava conversando hoje com a Tati. O projeto da UPP, você está começaram lá atrás do projeto da UPP, você mandava um monte de soldado teu entrar numa comunidade hostil, sendo alvejados por uma série sendo alvejados. Então, precisava ter um trabalho de segurança ali. Então, dependendo do projeto, você precisa ter gestão de conflitos e das reivindicações. Da mesma forma, esse tipo de projeto gerou conflitos e reivindicações. Então, você precisa ter uma área, normalmente área de relações públicas de algum lugar, mas muitas empresas não têm, que cuida dessa área de conflitos, reivindicações, de tratar com o público, quando existe esse tipo de manifestação. Gestão ambiental, tanto micro quanto macro ambiente, mas gestão ambiental também com relação ao ambiente propriamente dito, do local. Você está fazendo um projeto que é uma área preservada, reservada, algo parecido. Então, você precisa ter esse conhecimento desse tipo de projeto. Econômica e financeira, porque todos na gestão de projetos têm que ter um conhecimento de custos, mas não como abrangente da área econômica e financeira. É importante você saber de investimentos que pode fazer no projeto, coisas desse tipo. Gestão do sucesso. Ah, mas sucesso sim, quando o projeto faz sucesso, os membros da equipe, as pessoas da equipe entram num êxtase tão grande que esquecem do projeto propriamente dito. E eles acham que não conseguem fazer qualquer tipo de projeto, você precisa gerenciar isso, é incrível, mas é verdade. Gestão da melhoria contínua, você precisa gerir isso para que o projeto, depois do projeto, você não pare de melhorar, você não pare daquele projeto e pense em melhorar. Gestão da excelência operacional, excelência gerencial, tem que buscar isso. E a gestão de portfólio de programa como projetos grandes, tem mais de um projeto ou programas grandes, ou projetos grandes nós chamamos de programas, quando ele aparece muitos projetos grandes, projetos gigantescos. Então a gente tem que ter esse conhecimento de portfólio e programas. Bom, como isso se integra? Se integra dessa forma, vários processos. Cada caixinha dessa tem um processo. E essas caixinhas elas se integram. Então você vai ver que tem uma área de, por exemplo, aqui é a área de planejamento e controle. Então existe uma série
concretas para poder, são passos que precisam ser feitos para que isso possa acontecer dentro do planejamento, dentro do controle, dentro do monitoramento. Então a gente precisa conhecer os processos de cada fase. Agora, qual a abordagem para utilizar o projeto? Estou falando uma abordagem mais genérica de projeto que se utiliza desde a década de 40, lá do pós-guerra. Mas existem diversas abordagens. E uma abordagem mais recente. Então, são abordagens que a gente conhece como abordagem preditiva, abordagem de cascata do waterfall, abordagens ágeis e escaláveis, que são projetos grandes, abordagens híbridas, ou seja, que misturam várias abordagens. Você trabalha dentro de um único projeto com várias abordagens diferentes. E o método que a gente chama de método desprojetizado, ou seja, tem pessoas que estão abolindo trabalhar com projetos, eles vão com métodos próprios que não trabalham com nenhum desses métodos anteriores, que eles chamam de movimento no project. Só para você ter uma ideia, o waterfall, em cascata, é esse que você faz uma coisa de cada vez. Isso é chamado de cascata. Primeiro faz uma etapa, depois faz a segunda etapa, depois a terceira, fazendo uma por uma, nenhuma dessas se confunde. Bom, e qual método, qual framework utilizar? Aí olha só quantos frameworks de projetos existem, aquilo que eu falei. Qual melhor para usar para aquele tipo de projeto, para aquele tipo de equipe, para aquele tipo de resultado que deseja ocupar? Tem uma série de coisas que você precisa conhecer, que são essas aqui. Critical Path Method, Critical Chain Project Management, PERT, Scrum, Scrum, Kanban, e aí vai. Não vou nem ler todos, mas isso são frameworks, são técnicas, tem gente que chama de abordagem, outros chamam de métodos, enfim, de gerenciamento de projetos que você pode utilizar para desenvolver. Aquele que eu utilizei, o DMI, que é do Lean Six Sigma, é uma das formas. Eu poderia utilizar o PDCA, eu poderia utilizar o método tradicional do PMBOK, que é o de cascata, preditivo, enfim, poderia ter utilizado qualquer um. Para aquele tipo de problema, eu achei melhor utilizar o DMI no Lean Six Sigma. Mas, aí você me pergunta, palestrante, você conhece todos eles? Conheço, sei o que cada um faz, mas eu sei trabalhar exclusivamente com cada um deles? Claro que não. Eu conheci metade deles, eu conheço, são os mais famosos, mas a outra metade eu não conheço, são menos utilizados, utilizados por empresas de muito grande porte, para programas do tipo programas da NASA, programas de lançamento de foguete, enfim, tem projetos, tem abordagens, são feitos de projetos magnânimos. E aí, eu realmente não conheço, sei do que se trata, como é que do outro, mas nunca trabalhei, não sei explicar como funciona. Mas tem isso tudo aí para a gente brincar, para conhecer, para estudar. E aí, eu trouxe alguns para vocês verem como é que eles se apresentam na prática. E aí tem aqui o PERT, como ele é, o Scrum, como ele é, o Kanban, como ele é, o CCPM, como ele é. Basicamente, lógico, eu trouxe aqui ferramentas. O PERT, por exemplo, não tem ferramenta, ele fica na mão. Antigamente, lá na década de 40, o pessoal fazia projeto na mão, então o PERT ele é desenhado na mão. Onde cada bolinha dessa aqui são as atividades, aqui são tempos de uma atividade para outra, e aí você define o tempo final, você sair do início e chegar ao fim do seu projeto, você desenha qual a melhor forma de chegar a uma determinada área, e é isso aqui que ele apresenta para você. O Scrum tem aqui o seu framework, como ele funciona. O Kanban já é um método de quadro, você vai passando de um quadro para o outro suas atividades, você tem as tarefas que você precisa executar, e você vai pulando de um quadro para o outro até chegar no final e finalizou. Enfim, tem uma série de quadros, de metodologias, de frameworks que vocês vão ver aqui para você utilizar. Eu trouxe alguns aqui para vocês conhecerem. E você pode querer brincar com qualquer um deles. É só escolher. E por fim, que não se tornou uma metodologia de mercado, ela acabou sendo uma metodologia muito específica, chamada método Spotify. Trabalha com algumas empresas tentaram fazer como o Spotify, mas como foi algo criado dentro da própria Spotify e algo exclusivo do tipo de trabalho que eles faziam, dificilmente as pessoas que tentaram copiar esse método deu certo. Tá? Mas, enfim,
Muitas empresas tentaram copiar o método Spotify, que tem essa estrutura aqui onde você começa a trabalhar por área, projeto específico, com poucas pessoas trabalhando em coisas exclusivas. Então, por exemplo, só você ter uma noção, no Spotify existe uma equipe de projeto que eles chamam de squad para trabalhar, por exemplo, músicas nacionais. Então, esse camarada só pensa em músicas nacionais, tanto o desenvolvedor quanto o cara da publicidade, enfim, uma equipe de entre 5 e 9 pessoas que trabalha pensando só em músicas nacionais. Tem um outro que trabalha com músicas internacionais. De músicas nacionais, que equipe, esse cara vai trabalhar só com samba, esse cara vai trabalhar só com música gospel, vai trabalhar, enfim, eles dividem esses squads por áreas específicas para você ter uma dedicação total naquilo e desenvolver da melhor forma possível. Bom, algumas certificações. O profissional gerente de projetos que quer trabalhar com isso, quer conhecer aquelas coisas, aqueles desenhos todos, ele pode fazer uma prova de estudar e se certificar no mercado para virar um profissional específico daquilo. E aí você tem a Scrum Study, você tem a Scrum Alliance, você tem o Kanban University, você tem o Six Sigma, você tem o PMI, você tem o Certiprof, você tem o Scrum.org, que são empresas que certificam, você vai lá fazer uma provinha, paga, passando, você recebe uma dessas certificações. Por exemplo, se você fizer a primeira prova do Scrum, por exemplo, você recebe essa certificação chamada PSN1, passa a ser o profissional Scrum Master nível 1. E assim vai para todos os papéis e funcionalidades dentro daquela metodologia que você pode se capacitar. Ok? Bom, as habilidades que o gerente de projeto deve ter, tanto de hard skills como de soft skills. Hard skills são aquelas habilidades técnicas e soft skills aquelas habilidades comportamentais. Então, tem algumas. No hard skill, conhecer as abordagens, conhecer os métodos, técnicas, ferramentas, conhecimentos gerais e específicos da área. Soft skills, liderança, desenvolvimento de equipe, situação, aplicação, decisão, relação de confiança, negociação, resolução de conflitos. Então, algumas habilidades que o gerente de projeto precisa ter, que lida necessariamente com projetos, com estudo, mas ele lida essencialmente com pessoas, são as pessoas que desenvolvem projetos. A equipe dele, então, precisa também trabalhar, precisa melhorar essa capacidade. Bom, alguns papéis e funções dentro de projeto. Você pode ser um analista de projeto, tech-partner, PMO, líder de projeto, Scrum Master, Auxiliar, enfim. Aqui são nomes dados aí no mercado para as pessoas que trabalham com o projeto. Você é nomeado aquilo, quando você trabalha com o projeto, você vai desenvolver o papel que o aquilo está designando. Tá ok? Então você faz uma prova de certificação, por exemplo, do Scrum Master. Quando você for numa empresa, você precisa ser nomeado no Scrum Master. Se você faz um curso de GP pela PMI, você vai ser chamado de gerente de projeto. Você vê essa função, esse caso de gerente de projeto. Se você faz, por exemplo, um Six Sigma, você vai ser chamado de Six Sigma e vai ter um belt lá que tem um indicador que você passou na prova, que vai da branca até a preta. Se você for branco, vai ser um Six Sigma White Belt. Se for amarelo, vai ser Yellow Belt. Se for verde, Green Belt. Se for preto, Black Belt. Assim funciona. Ok? Algumas ferramentas para você gerenciar projetos. Então, existem ferramentas do mercado para essas empresas aqui. Faz o DevOps, o Gira, o Project, o Asana, o Pickup, o Clarity, o Monday, o Trello, o Artia, o Gantt Project e o Dynamics 365 da Microsoft, que são o Pickup, que são ferramentas para você gerenciar projetos. Você vai perguntar se você conhece todas também? Claro que não. Por quê? Porque depende da empresa, ela dá preferência para determinadas ferramentas. Tem umas que são utilizadas com mais frequência, que a maioria das empresas utilizam, como por exemplo, o Microsoft Project, o Gira, o Trello, o Azure DevOps. São ferramentas que eu conheço porque a maioria das empresas trabalham com ela. As outras eu conheço que eu ouvi falar, mas nunca utilizei. Algumas telas para vocês verem como é que é uma tela de um programa, por exemplo, com a Microsoft Project. Você trabalha com o Project, você tem aqui as tarefas que você desenvolve, as durações, as datas de início e datas de fim, aparece dentro do cronograma as barrinhas azuis significam que essas tarefas estão legais, estão dentro dos prazos, as
de barrinha vermelha para mostrar que você está fora do prazo. E assim você vai analisando as ferramentas, você vai entendendo o que está acontecendo. Ele mostra custo, ele mostra quem está trabalhando, quem está fazendo o quê, quanto tempo, quantas horas aquele cara trabalhou, tudo isso mapeado pelo sistema. E aqui tem uma tela do Gira, que trabalha no formato de Kanban. Então você tem aqui as áreas dos quadros, e você normalmente tem aqui na primeira, que é o que precisa ser feito, e conforme você vai passando para as caixinhas, o que você vai fazendo, você vai colocando aqui em progresso, em teste e finalizou, por exemplo. Então você que é o desenvolvedor, você que é a pessoa que está trabalhando, você vai pegar aqui, ó, essa tarefa aqui para ser feita, por exemplo. Tem essa tarefa aqui para ser feita. Aí eu vou lá, eu sei que se faz essa tarefa, eu puxo ela para cá, está sendo feita. Como fui eu que puxei, vai aparecer minha carinha aqui. Então o gerente de projeto vai olhar lá para saber quem pegou essa tarefa para fazer. Vai dar lá todos os dados da tarefa, quanto tempo, quando ela foi pega, em que momento ela está atualizada. O cara vai saber tudinho, porque tem uma carinha lá de indicadores que vai mostrando o que está acontecendo com aquela tarefa. Quando terminar, você vai passar para outra área de teste. Ou vai deixar aqui a pessoa que testa, se você testa também você leva para outra área, mas se não for você termina, vai aparecer aqui finalizado. Aí a pessoa que testa, ela vai vir aqui e vai puxar e vai ter que começar a testar. Quando ela terminar de testar, ela vai jogar no final lá, sendo que finalizou aquela tarefa. Pronto, o produto foi entregue. Ok? Bom, e o que eu controlo dentro do projeto? Eu controlo um monte de coisas, são os indicadores que você definiu. Então você define indicadores de burn-down, você define carga calma, você define média, cycle time, enfim, uma série de indicadores. Não adianta eu aprofundar aqui, mas para você ter uma noção, é tipo, tempo de ciclo, eu coloquei um projeto aqui na entrada, no a fazer, e eu vou medir todo o tempo que ele leva até chegar no final. E aí eu tenho um indicador. Eu peguei essa tarefa, por exemplo, às 8 horas da manhã e entreguei eles 8 horas da noite. Ou seja, levei 12 horas dessa atividade. Então eu tenho um indicador para essa atividade e para essa pessoa. Essa pessoa levou para essa atividade tanto tempo. Se ela levar menos tempo para uma atividade semelhante, eu vou 4 horas, vou fazer alguma coisa errada. Eu vou tentar analisar por que ela levou 8 na outra e levou 4 nessa. Se a atividade é semelhante, se é para fazer a mesma coisa. Então são essas coisas que eu vou mapeando. E quando eu tenho esse número mapeado, eu consigo saber quando é que o meu projeto vai finalizar. Porque eu tenho todos os números de cada atividade que está sendo feito de cada etapa dentro do meu projeto. Bom, controlo também risco. Existe um programa chamado Simulador de Monte Carlo, que trabalha estatístico também, que trabalha com os riscos. E aí eu coloco lá e ele vai me dizer qual o risco daquele projeto terminar fora do prazo, qual o risco daquele projeto terminar fora do custo previsto, enfim, ele vai me dando esses detalhes. E aqui, que é o N de value, que é o valor agregado, ou seja, eu consigo mostrar qual foi o valor agregado naquele meu projeto. Então, por exemplo, se eu tenho um planejamento feito aqui de uma atividade, seja de custos, de tempo, enfim, não importa, eu planejei. Aí eu consegui fazer antes do tempo, olha só quanto eu ganhei aqui. Isso é valor elevado, isso é um valor agregado, ou seja, aquilo que eu planejei e aquilo que efetivamente eu realizei. Se existe uma diferença positiva, houve ganho. Se tem uma diferença negativa, houve perda. Então, por exemplo, eu faço o ano de valor do meu custo. Se eu planejei está aqui e o meu ano de valor do custo está aqui, ou seja, esse tamanho daqui vai ser o tamanho negativo do meu valor agregado. Ou seja, o valor agregado negativo foi o ponto negativo do meu projeto, ou seja, estou perdendo dinheiro no projeto. Eu consigo ver isso em cada fase do projeto para poder ajustar. Então, os gráficos do ano de valor mostram isso para mim. Então, eu consigo ajeitar ou resolver o projeto antes de finalizar. Bom, e aí? Acabou o gerenciamento do projeto. É só isso. E o livro é o Project Manager versão 7, que eu trouxe para trazer conhecimento para vocês. E aqui estão meus contatos, se vocês quiserem ter uma ideia sobre o gerenciamento de projetos, para poder agregar alguma coisa na vida de vocês aí com relação a esse tema. Tá ok?
Se inscrevam no próximo. Sempre lembrando que esse material eu mando para vocês. Estão cadastrados no sistema. Eu tenho e-mail, tenho os dados de vocês. Esse material vai ser mandado para vocês também em formato PDF. E todo o material que puder conseguir com relação ao gerenciamento do projeto, vai estar embutido também, vai estar sendo enviado para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aí, né? Dá um like. Gente, obrigado então. Finalizando. Valeu, mais um dia, mais uma terça-feira, encerramos aqui por hoje. Convidamos você para estar presente conosco na próxima terça-feira, para mais uma palestra enriquecedora, ok? Se inscreve aí no nosso YouTube, compartilha aí as palestras que estão gravadas aí e vem aqui presencialmente participar conosco, ok? Abraço!